Olá, começamos mais um programa Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós estaremos hoje falando sobre vida. Na verdade, é a segunda parte, né? Nós falamos já sobre isso e vamos voltar a esse assunto, que o assunto rendeu demais. E aqui para falar sobre vida, comigo estão dois amigos que eu tenho na obra, o nosso líder regional lá da freguesia, aqui em Jacarepaguá, o pastor Luiz Fernando, nosso amigo aí. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer tê-lo de novo aqui. Vamos falar de novo sobre vida. O prazer é todo nosso. Na primeira parte falei, estamos vivos. Hoje eu falo, continuamos vivos. Forte abraço para todos vocês. É uma satisfação estar aqui. Satisfação é nossa, que isso. Nós também estamos aqui com o Paulo Borges. Eu chamo ele de Paulo Rogério. Parece que são só os mais íntimos chamam o senhor de Paulo Rogério, não? É só os mais íntimos. Só os mais íntimos. Só os mais íntimos, mais chegados, né, pastorzão? É Paulo Borges. Paulo Borges, né? Então, é Paulo Rogério Pereira Borges, né? O nome é comprido demais. Para a televisão, Paulo Borges. Paulo Borges, para a televisão, para as mídias. Mim pode continuar sendo Paulo Rogério. Com certeza, né? Intimidade da amizade continua. Amém. O pastor Paulo Borges, ele é nosso líder regional ali em Alcântara, São Gonçalo. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, pastorzão. Realmente é um prazer estar aqui em mais um programa, né? A gente continuando esse assunto vida, né? Vida é uma coisa muito importante e vida com abundância foi o que Cristo trouxe para todos nós e vamos abordar hoje aqui e ajudar você a entrar nessa vida. Olha, nós vamos a um VT, um jornalismo, uma matéria sobre esse tema. Depois dessa matéria, nós vamos conversar bastante sobre isso, porque vida é o que a gente precisa. É o que Deus trouxe para a gente através de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu e a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, tá bom? Vamos a essa matéria e voltamos já já. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículos 7 e 8. Deus nos criou com um propósito muito maior do que as vivências que podemos ter. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso significa que somos parecidos com Ele, o Salvador. Ler a Bíblia, amar uns aos outros, ser obedientes, orar, são algumas coisas que podemos fazer para dar um sentido à vida, além de ficarmos mais perto de Cristo. A vida é um presente de Deus e deve ser cuidada, sempre agradecendo e estando perto de Jesus. A vida é um presente de Deus, diz a matéria, né? E realmente é isso, e a gente precisa cuidar muito da nossa vida, daquilo que Deus deixou, dessa dádiva, né? É um dom gratuito, a vida eterna, inclusive. Pastores, historicamente, o primeiro homem, né, é o Adão, o primeiro homem que recebe o fôlego de vida, né? E ali se torna alma vivente. Lógico que a ciência, parte da ciência vai refutar isso, mas a gente crê piamente que é do jeito que está escrito lá. Historicamente seria isso, né? Exatamente, né, pastor? Assim Deus nos criou, conforme foi dito aqui nessa abertura, a sua imagem e semelhança. Aquilo que nós falamos, né, pastor Paulo, na nossa primeira parte, né, a questão das teses, evolucionismo, criacionismo. Nós cremos, né, nas Escrituras e, de fato, Deus nos deu essa dádiva. A vida é uma dádiva e temos que viver esse presente de Deus, né? A Bíblia fala que é um dom gratuito de Deus, a vida eterna, né? Então, pastor Paulo, ele não só nos deu a vida, mas nos deu com abundância, né? No seu conceito, pastor Paulo, o que seria a vida abundante? A vida abundante, né? Existem duas palavras aí, né? Vida e abundância, né? A vida, de fato, é a salvação que Cristo nos propõe, né? Como foi feito ali na cruz. E, com certeza, as pessoas que, de fato, esperam em Cristo uma vida melhor, devem para Ele. Já a abundância é aquilo que são os benefícios que a salvação, a vida eterna, nos garante. Como até falamos no outro programa, né? No primeira parte, falamos da vida eterna, né? Que é algo preciosa para todos nós. E a abundância da vida eterna, ela atribui a gente o quê? O melhor de Cristo sobre aqueles que creem. Na saúde, a salvação, a prosperidade, tudo que ela tem necessidade, ela pode ser suprida de forma não só ali suficiente, mas de forma extraordinária e abundante. Então, pastores, mas assim, alguém pode chegar e dizer assim, poxa, mas eu tenho vida e me sinto abundante e eu não sou convertido. Alguém pode chegar e falar assim, olha, eu tenho saúde,
eu tenho paz, tenho família e prosperei muito financeiramente, materialmente. E você sabe que a maioria das pessoas no mundo, a gente fala assim, né, uma maneira de falar, né, que não conhece, não tem a fé cristã, evangélica que a gente tem, entende que vida abundante não é só a vida que Jesus deu pra gente, que eles nem conhecem isso, né? Eles entendem que a vida abundante é ter prosperidade, poder viajar para onde quer, ter bom carro, boa casa, boa roupa, né? E se alguém viesse, por exemplo, refutar essa ideia de que vida abundante é apenas o que Jesus trouxe para a gente, porque a gente sabe que a salvação, ela não traz apenas a vida eterna, né? Realmente ela traz todos os benefícios. Isso. E isso é a vida abundante que Jesus preparou para a gente. Mas o que, por exemplo, pastor Luiz, se uma pessoa fala isso com o senhor, como o senhor responderia essa pessoa em relação à vida abundante? A vida é um dom que Deus concedeu para a humanidade, né? Independente se a pessoa crê ou não, se ela é crente ou descrente, ateu, o ser humano recebeu essa dádiva de Deus, né? Por mais que ele não entenda, né? Exatamente. Então, os benefícios de Deus são para todos. É como a questão do sol, da chuva. Nasce para todos, né, pastor? Nasce para todos. A chuva é para justos e injustos. injustos. Mesmo as oportunidades aparecem para todos. Ninguém pode dizer que não recebeu nada de Deus, né? Exatamente. Tudo vem de Deus. Mesmo que a pessoa não acredite, né? A maior prova de que Deus existe, aqui está diante de mim, ó. Pastor Ednilson, eu sou uma prova, né? Eu, pastor Paulo, nós somos essa Nós prova. temos um histórico interessante, né? Exatamente. Então, a misericórdia, é como diz lá o próprio Jeremias, né? Sim. Lamentações, Senhor, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Sim. Então, essa capacidade até de obter as coisas, né? Como o irmão falou, ter abundância, bens, viagens, é uma dádiva que Deus deu. É interessante, né, pastores? Porque a gente entende, pelo menos eu entendo, eu creio que vocês entendem igual, a vida abundante como o pastor Paulo falou, né? Uma dádiva, um benefício, a gente tem a salvação, Jesus nos deu a vida eterna, e com a salvação, é lógico que ele nos deu benefícios, né? A própria salvação traz benefícios. E você vê, você já deve ter tido várias experiências, como eu também, de pessoas muito simples, de não terem materialmente praticamente nada, mas que são pessoas que passam essa vida abundante, né? Ao passo que você vê pessoas que têm tudo e se você ficar perto dela um pouco, você já percebe a opressão, já percebe que falta vida ali, né? Tem material, o que é material, o que o dinheiro pode comprar, mas não tem vida, uma vida abundante, né? Então, a nossa visão de vida abundante é realmente diferente da visão que o mundo tem, né? Pastor, eu costumo dizer que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, né? Então, só Deus pode preencher esse vazio. E eu que sei. Nada mais. Eu sei muito bem disso. E essa só... Desculpa aqui cortar, o que o pastor Paulo falou, a gente tem que ver o contexto, né, das Escrituras. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa vida eterna com Deus, vida com Deus, morar com Deus, habitar com Ele, só em Cristo Jesus. Somente nele. E esse texto é maravilhoso, né? Exato. Vida abundante... Texto central das Escrituras. Eu entendo assim que o autor quis dizer, João, realmente é a vida eterna, mas aplica-se para todas essas outras áreas. E é interessante que ele fala mundo, né? A humanidade. Ele fala mundo, né? A humanidade. Não são para alguns. Até os ateus. Todo mundo que quiser. Até os ateus. Qualquer pessoa. Pastor Paulo, o que podemos aprender com a vida de Moisés? Misericórdia. A gente vai teria que fazer um programa para falar do Moisés, né? É verdade, né? O que falar, o que a gente pode aprender com a vida do Moisés? Bem, acho que uma das características do Moisés, né, pastor Ednilson, é que a mansidão, né? A Bíblia fala que ele foi o homem mais manso, né, de todos os homens na terra. Meu Deus do céu. O homem mais manso. Tem noção disso? E a gente pode compreender isso por quê? Porque lidar com toda uma nação que saiu do Egito, para ele tomar conta, foi uma tarefa que não era fácil.
De fato, ele deveria ter um equilíbrio muito grande, Sim. uma tranquilidade muito grande para lidar com todos os desafios que ele ia enfrentar. E um outro benefício, né, de você ser manso é o que lá em Mateus Jesus mesmo diz, né? Que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é tremendo. A mansidão, acho que é a característica mais forte dele, né? Mais forte, com certeza. Esses dias, pastor, eu estava comentando na igreja que o deserto daquele povo se tornou um lugar de paz para eles. Porque se você for pensar, Sim. eles saem do Egito, lugar de escravidão. Eles passam pelo deserto para chegar à terra prometida. Mas o que eles vivenciam no deserto, eles não vivenciaram lá no Egito, no lugar da escravidão. Porque aquele povo nasceu no Egito. Eles ouviam falar de Deus, eles tinham os costumes e a cultura que veio dos seus pais, né, dos seus antepassados, mas vivenciar a experiência com Deus foi no deserto. Mar se abrir, água da rocha, alimento, maná, fogo durante a noite, nuvem durante o dia, guardando o sol. Então, eles tiveram tantas experiências que eles se acomodaram. Foi até o texto, eu vou lembrar, de Josué 5. Josué 5, logo nos primeiros versículos, quando Deus manda Josué vai entrar na terra com os jovens que sobreviveram, né? Os outros morreram, né? Os de 20 anos para baixo que ficaram com ele, iam entrar na terra. Só que Deus fala assim, Josué, faz uma facas de pedras, e circuncida eles, porque eles não são circuncidados. Aí eu falava com o povo sobre isso. Eles se acomodaram tanto com a presença de Deus sempre ali, se acomodaram tanto com aquilo tudo, que o lugar do deserto virou um lugar de tranquilidade, de acomodação para eles, tão grande, que eles eram homens de guerra, a Bíblia fala. Eram varões de guerra que saíram do Egito. Que eles esqueceram de circuncidar seus filhos no deserto. Todos eles saíram circuncidados, mas esqueceram de circuncidar, de manter aquela tradição. E eles ficaram tão moles com essa acomodação que eles sentiam falta até do tempero do Egito. Eles sentiram falta do lugar. Quer dizer, como que às vezes o deserto, um lugar que a gente está prosperando muito, pode ser um deserto para a gente nem percebe. Justamente, né? Exatamente. Aí é que Deus vem, entra em ação e nos tira a chamada zona de conforto, né? E aí a gente começa a entrar em Canaã, acontece aqueles ventos de repente. É verdade. A gente não sabe porque que esses ventos batem de repente. São necessários. São necessários. Então a gente concorda que... Outras duas coisas que me chamam a atenção no Moisés, a questão da obediência e da renúncia, né? Ele poderia ser continuado, a continuação dele como filho da filha do faraó. De Faraó e assumir tudo ali praticamente. Né? Ele renunciou 80 anos da vida dele. 80 anos, exatamente. 80 anos, né? Porque foi 40 fora, quando ele fugiu do Egito. E quando ele retorna para tirar o povo, ele fica mais 40 anos no deserto. Então, ele renunciou 80 anos da vida dele. Exatamente. Muito tempo, né, de renúncia. Então, de fato, é uma... Que poderia ser muito mais se ele não tivesse... Se ele segurasse o cajado e não desse na rocha daquela vontade toda. Foi o único momento que ele perdeu a mansidão. É interessante a vida do Moisés. É interessante. Porque, assim, a única vez que você vê o Moisés perder a mansidão, ele perde a bênção. Ele perde a bênção. É incrível. O nosso Deus As pessoas não entendem que ele é amoroso, mas ele é severo também. Ali Deus queria glorificar o nome dele diante do povo. Né? Moisés era a figura de Deus e Deus não queria se mostrar irado, indignado com E a pedra, que era o filho, né? Ele não podia ferir a segunda vez, o filho foi ferido uma vez só. De vista. Né? A pedra, a Bíblia fala claramente, ele feriu a pedra 2 vezes. Quer dizer, a pedra, que é Jesus Cristo, que seguia eles, a Bíblia fala que seguia eles, o apóstolo Paulo fala que essa pedra seguia eles de perto. Não podia ter ferido 2 vezes. Jesus foi ferido uma vez por nós, não vai ser ferido mais. Né? Que foi o ponto forte nesse caso. Tipificou Cristo. O crescimento espiritual que eles deveriam alcançar naquele momento ali, né? Mas o que me sair do físico para o sobrenatural, né? O que me chama a atenção é que o homem tem tanta paciência, e ele perde paciência uma vez. E Deus é tão severo que faz ele perder a bênção. Trata ele com toda a honra, lógico, mas faz ele perder a bênção. Quer dizer, as pessoas precisam entender, então, que o nosso Deus, ele é vida, ele é amor, mas ele é severo também, né? Então, resolvido aqui, né? Por que a vida... Eu vou jogar para os dois. Porque a vida... Eu não concordo muito com isso aqui, não. Mas vamos lá. Por que a vida é tão difícil?
Não quero nem falar. Por que a vida é tão difícil? Assim, eu vejo que a vida, ela se torna assim... É difícil para todo mundo. A vida, reformulando melhor, seria... A vida não é fácil para ninguém. Como não foi para Moisés, não foi para Davi, não foi para nenhuma dessas pessoas. Acho que a vida é tão difícil? Olha, Rapaz, eu não concordo. talvez difícil, né, devido a ela ser trabalhosa, a questão das aflições, das lutas, etc, né? Sim. Porque eu estava fazendo uma comparação, lendo lá o livro de Gênesis. Antes do pecado, o homem não tinha que plantar. Ele já tinha as árvores, ele só tinha que colher, né? Só tinha que colher. Depois que eles pecaram, até me permite aqui, pastor, Sim. Gênesis capítulo 3, na parte final do versículo 17, por sua causa, por toda a vida, terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do rosto, você obterá alimento. Até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Então, antes eles só tinham que colher, né? Era bem fácil. Molezinha. Mas o próprio homem gerou a dificuldade, claro, nos anos seguintes da sua vida. Né? Assim, eu digo em relação a... Outro dia eu comentava na igreja que a gente é pego de surpresa às vezes. Sim. Por situações da vida, certo? Certo. Só que nós não deveríamos ser pegos de surpresa. Porque a Bíblia avisa tudo pra gente. Torna-se difícil porque a gente não tem, na sua maioria, nós não temos não investimos tanto na nossa vida com Deus. Porque a Bíblia tem tudo, não só as perguntas como as respostas. Né? Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu vejo. Ele é muito equilibrado. A Bíblia é muito equilibrada. Né? A Bíblia fala que você vai passar por batalhas, mas que no final você vai ser abençoado. O Paulo tirou de letra seus apedrejamentos, suas prisões, seus chicotes, seus naufrágios. Aquela cobra que morde o Paulo é brincadeira. O quê? Sacudiu. Ele olha assim. E todo mundo desesperado, vai inchar, vai morrer. O cara é homicida, não vale nada esse cara. Esse cara não presta mesmo, vai morrer de qualquer maneira. E Paulo, o que vocês estão falando aí? Esse aqui? Vai. E senta de novo, pessoal. É Deus, quer dizer, você não dá, entendeu o que eu estou querendo dizer? Nesse ponto de vista, desculpa aqui, pastor, esse ponto de vista é a questão da fé, né? O descansar, o confiar em Deus, né? Pode vir o que vier. Tem hora que a gente enfrenta situações difíceis mesmo, né? Chega aqui, nem Josafá, quando ouviu a má notícia, ele tremeu, mas se pôs a buscar o Senhor. E teve uma vitória espetacular. Espetacular. Certas dificuldades também aparecem para a gente crescer, né, pastor? Exato, claro. Necessárias. Algumas dificuldades surgem para a gente crescer mesmo, para a gente desenvolver uma vida muito mais sadia com Deus e se aproximar. É como a gente falou no início mesmo, exatamente, para melhorar, não ser tão difícil igual assim. No deserto lá, o pessoal estava num conforto, estava se acostumando, se adaptando àquela realidade toda e relaxou. Aí Deus criou algumas dificuldades para justamente o povo se reaproximar dele outra vez. Teve muita rebeldia, esse relaxamento deles. Às vezes o tempo bom, igreja boa, família tudo direitinho, às vezes se torna um deserto e a gente não percebe. A gente tem que manter a nossa comunhão com Deus, né? Exatamente. Vamos lá, rapidinho agora. Com base em Salmos 37 e 29, eu até separei aqui, Salmo 37 e 29, ele diz o seguinte: Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Né? Com base nisso, iremos viver para sempre na terra. É bom falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, o teólogo Luiz Fernando. Nós aqui, eu e o pastor Paulo, nós estávamos conversando sobre isso. Interessante, o mesmo discernimento que Deus deu para ele, concedeu a mim também, né? Então, vamos lá, vamos conceder aos nossos... como você falou, teólogo, entre aspas, né? Na teologia, há uma matéria chamada exegese.
exegese e exegese. A exegese, você não pode usar um texto sem primeiro ler o contexto que vem antes, vem depois, saber o que o autor estava... Contextualizar. É, isso mesmo. O que ele estava querendo dizer, a quem ele escreveu, etc. Então, se nós olharmos o contexto, né, por exemplo, o versículo 28, ali o texto até fala, pastor Paulo, tem o versículo aí? É o 18. É o 18, né? É o 18, Isso, né? é o versículo 18. Ele mostra essa realidade aí, né? É. E como o texto diz, os justos herdarão a terra e habitarão para sempre nela. Mas não é no contexto de... Se olharmos de uma forma racional, nenhum de nós viveremos para sempre nessa terra. Sim. Nós temos um limite da nossa vida, os nossos dias são contados. Mas quando olhamos para o versículo 18, no mesmo Salmo, ele diz, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Ou seja, a continuidade da nossa vida, ela vai ser a partir das próximas gerações, Sim. da nossa raiz. E o filho continua, o filho dele continua e assim vai. E tá Abraão, falando- Isaac e Jacó, né? Na verdade, está falando de uma sequência. Sim. Não que a gente vai morrer, ressuscitar Sim, e vai sim. voltar a viver na terra. Por isso que é importante Nosso ler. lugar é no céu, né? Por isso que é importante ler o contexto. Até né? porque a Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus. Exato, agora. exatamente. Não somos mais cidadãos da Estamos terra. de Então, passagem. ali há um paralelo, né? Ele está comparando a geração do justo e a geração do ímpio, né? Do Sim. perverso. A do ímpio não vai prevalecer, não vai permanecer. É isso Mas aí. a do justo, ela Continua. permanece. Tá ficando bom, hein? Nós vamos voltar já. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já. Não saia daí falando aqui de vida. Voltamos já. Graças a Deus, voltamos hoje falando de vida. É a nossa segunda parte do programa, aqui com nossos amigos, o pastor Luiz Fernando e o pastor Paulo Borges, falando sobre esse assunto, que é um assunto que tem sempre que estar em nosso meio, né, pastor? Porque vida, a gente tem visto aí pessoas abrindo mão de ter uma vida, não é bem abrindo mão, mas não entendem que pode ter uma vida melhor, né? Mais saudável, mais tranquila, mais pacífica e indo para um lado meio estranho. E não vou nem entrar por esse lado, é só um comentário. Mas assim, inclusive a próxima pergunta que eu queria, o próximo tópico que eu queria colocar é isso, né? Alegria de viver. O que seria, né? E como seria, como que alguém pode ter alegria de viver? Eu lembro que no bloco anterior o senhor falou que o senhor tem uma frase, né? Que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Exatamente. Não é? Exatamente. Quer dizer, então só ele pode preencher, porque ele é o único que preenche esse tamanho desse vazio. Eu passei por isso, o senhor deve ter passado também, ele deve ter passado também. Acho que todo mundo que aceitou Jesus já teve algum vazio, né? E já tentou preencher esse vazio de várias formas. Eu tentei de inúmeras maneiras preencher esse vazio e só encontrei quando realmente Deus entrou. Então, assim, alegria de viver. Como que alguém pode encontrar essa alegria de viver? Biblicamente falando, eu sempre lembro, quando se fala de alegria, a alegria incondicional. Filipenses capítulo 4, né, versículo 4, lá diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus, ele nos deu o Espírito Santo e o fruto, ou as características do Espírito Santo, amor, né? Amor, a segunda, gozo. Alegria, paz e assim sucessivamente. Quando o homem encontra Deus e o Espírito Santo passa a habitar nele, essa alegria de fato se torna incondicional, independente se as circunstâncias são favoráveis ou desfavoráveis. Sim. Não é que ele não seja tentado pela tristeza. Por isso que a vida não fica tão difícil, né? Exatamente. Não é que não sejamos tentados pela tristeza. A tentação vem sobre todos nós. Mas quando a gente entra ali na presença de Deus, lembra da palavra, então Deus inunda o nosso ser. Conseguimos ter gozo diante de qualquer situação complicada. Lá em Neemias, né? Capítulo 8, versículo 10, a orientação foi... Alegrei-me quando me disseram. Também. É o final do versículo, né? Que diz que a alegria do Senhor... Isso, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, alegria como é possível? Em Deus. É possível, não tem. Assim, a gente vê pessoas se alegrando, ou aparentemente se alegrando, nas suas realizações, certo? Eu costumo dizer, pastor, felicidade. É isso que eu ia falar. Há uma diferença muito grande em você ter uma
uma alegria, como o senhor está falando, né? Que vem pela palavra, que é uma coisa contínua, é uma coisa presente na nossa vida, independente, né, de qualquer situação. Você tem essa alegria, você pode recorrer a essa alegria, né? E de você ter uma felicidade de estar galgando, né? Subindo degraus, melhorando a sua vida, e você começa a ter uma alegria atrás da outra, mas é uma alegria que vai e volta. É igual aquela pessoa que comprou um carro bom e ele fica estonteado com o carro, fica novo, né? Mas logo depois ele tem condição de comprar um carro um pouco melhor. Ele vai esquecer aquele rapidinho, que o outro é melhor. Então, não, a alegria do Senhor não, ele é, né, é tranquila e é eterna. A felicidade é uma coisa momentânea, né? Sim. Mas a alegria no Senhor, ela é algo permanente. Não é a dentro nossa de força nós. toda. Não. É uma alegria que mesmo nós, sem buscarmos algum tipo de necessidade, ela é atuante em nós, né? Ela é presente de uma forma tão ativa que a gente não, sabe, não fica buscando outras coisas para suprir essa necessidade. Se no mundo alguém for falar assim, poxa, o contrário de alegria, rapidamente, todo mundo vai falar assim, tristeza, não é? Contrário de alegria, tristeza. Mas quando você tem o Espírito Santo com você, não dá para você pensar. Nesse caso, poderia até dizer, né, pastor Ednilson, o contrário de alegria, ausência de Deus, ausência do Espírito Santo, né? Jesus disse, na verdade, o Espírito está pronto. A gente vê muito isso, pastor, sabe aonde? Sepultamento. É incrível a diferença quando você vê um grupo sepultando um ente querido e um grupo que é de uma família que é formada no Evangelho. Formada. Não estou falando de alguém que entrou na igreja, no oba-oba, e está lá, e vai, não vai. Não. Uma família formada, fundamentada na fé. É incrível a diferença. Não é que não há o choro, não é que não há aquela tristeza de ter perdido um ente querido. Mas a diferença é gritante. É gritante. A gente vê o desespero, né? Choro demais. Você vê o louvor, você vê a adoração eterna. Né? O senhor me fez lembrar aqui do sepultamento do meu irmão. Eu estava fazendo a obra em BH e ele estava com Jesus, mandou uma carta depois, minha mãe me mostrou que ele estava se preparando para ser obreiro. Então, a minha primeira reunião fúnebre foi do meu irmão. E na época que ele faleceu, eu estava para lá, ele fazia parte do grupo de jovens, foi em A1, veio a juventude toda, muitos pastores do Rio, foi um velório assim, choramos. Mas não com aquele desespero, louvor, adoração, né? E Deus, dessa forma, Ele até nos encoraja, né? Ele nos consola, nos encorajando. Sim. Até nisso, Deus nos capacita. É um consolo, assim, que não dá para explicar. É do espírito mesmo, né? É dentro, é realmente de dentro para fora. Não é foto, não é nada que o homem possa produzir. O irmão falou de felicidade, dando exemplo da aquisição de um veículo. Eu lembrei de troféu, né? A pessoa ali, poxa, quando eu assumi, pastor Paulo, ali a igreja da freguesia, lá no escritório tinha uma prateleira cheia de troféus. Ah, é? Cheia. Eu perguntei pro auxiliar, que troféus são esses aí? Saiu o pastor Ednilson, os torneios de futebol das igrejas. O tempo passa. Quando ganhou, né, pastor? Aquela alegria. Aquela alegria. Depois fica até esquecido, Depois né? até esqueci dessa salinha de troféu que a gente tem lá. Glória a Deus. Esse aqui é bom de bola. Vamos lá, vamos voltar aqui. Em que ponto um feto se torna um ser humano com alma vivente? Eita. Em que ponto? Eu acho que a gente vai ser unânime, né? Mas tudo bem, vou perguntar a vocês. Em que ponto vocês entendem que o feto se torna um ser humano com alma vivente? Olhando de forma, né, inicialmente científica, né? Primeiro se forma ali, né? A placenta, o cérebro, a medula espinhal e os tecidos que vão formar o coração. São as primeiras coisas que começam a surgir ali. E para que tudo aquilo esteja ativo, funcionando, né, precisa realmente de vida. Uhum. Mas olhando para a Bíblia, né, a Bíblia diz o seguinte para a gente, ali em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então, se olharmos para o padrão de Deus, a vida já começou antes dela ser formada no ventre. Sim. Ela já começa ali. Concordamos com isso, né? Para complementar, tem aqui esse texto, Salmos capítulo 139, versículo 16.
Os teus olhos me viam a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Esse texto é fortíssimo, né? Forte. E ninguém que é a favor de aborto quer ouvir esse texto. Com certeza, melhor excluir, né? Informe. Você não tinha forma nenhuma. E ele já tinha lá a vida. Então, fecundou, já gerou a vida. Já gerou a vida. Não é? Gerou a vida. Fecundou, já gerou a vida. Ali já tem um ser com todas as suas características. Ali Deus, o homem talvez não, mas Deus já sabe como vai ser seus olhos, seu cabelo, se ele vai cair, não vai. É impressionante, né? Eu não estou dando tanto trabalho, né? Ah, meu pai do céu. Deus conta, né? Sabe a contagem dos nossos cabelos, né? Deus sabe a contagem. Contigo ele tem pouco trabalho. Eu não tô Comigo dando também estou indo para esse caminho. Com o Paulo já está mais trabalho para contar os cabelos. Né? Bom, é bom estar entre amigos, né? Com certeza. A gente se entende. Vamos passar para a próxima. O que podemos aprender com a vida de Paulo? Poxa, a produção também pega pesado com a gente, né? Porque você falar da vida do Moisés e da vida do Paulo no mesmo programa... Não tem condição. Aí tá querendo a parte 3, né? Mas vamos lá. O que a gente pode aprender com a vida do apóstolo Paulo? Muita coisa. A razão de viver dele. Tudo que a gente está falando aqui é a razão de viver do apóstolo Paulo. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. É um dos mais fortes, das frases mais fortes dele, né? Exatamente. Para mim, o morrer é lucro. Pode matar que eu não estou nem aí. O viver é Cristo. Eu vivo Cristo, eu respiro. Não sou eu mais quem vivo. Pode me apedrejar, me chicotear, pode me jogar na lama. O que muitas vezes aconteceu com ele, né? Exato. Um dos casos que ele foi apedrejado, as pessoas acharam que ele estava morto. A gente tem muito que aprender com o Paulo. Puxa vida. E ele levando depois dali, querendo voltar para a atividade dele. Como se nada tivesse acontecido. E tem outra, em Marcos 10, Jesus fala que os primeiros serão derradeiros e os derradeiros serão primeiros. E outro dia eu conversava com algumas pessoas, até falei isso na igreja, que o Paulo foi o apóstolo abortivo. Ele mesmo fala isso, né? Ele é um apóstolo abortivo. Ele não andou com Jesus como Pedro andou. Não. E aí, a princípio, Pedro está lá em primeiro, é o primeiro, é o líder da igreja. O Paulo vem bem depois, mas em feitos, o Paulo ultrapassa o Pedro. Tem mais vida que o Pedro, né? Entendeu? Não. O primeiro, se for ver de uma maneira literal assim, né? O primeiro, ele é derradeiro, foi o último a ter um encontro com Jesus, não andou com Jesus, não sentou na mesa com Jesus, não recebeu o partir do pão das mãos de Jesus, foi um apóstolo abortivo, mas ele foi tão entregue, ele vivia tanto Jesus, ele respirava tanto Jesus, que ele ultrapassou todos os apóstolos assim, ó. Exato. Rápido demais. A gente vê pelos escritos, né? Sim. Pedro deixou a primeira e segunda de Pedro, a maioria das cartas do Novo Testamento, Paulo, em relação a obras, né? Exato. Mesmo aí em você vê prisão. ele na Europa, você vê ele na Ásia, você vê ele em tudo quanto é lugar, pregando e formando igreja, formando o evangelho. O Paulo, ele até chega a brigar um pouco com Pedro, né? Tem ali um divergência, um fala do outro. Quer pregar só para os judeus, não fica aí que eu vou embora, eu vou pregar para todo mundo. E Pedro depois fala que Paulo escreveu coisas difíceis de se entender. Entender. Pois é. Tive dificuldades ali para ele entender. Então, você vê que o Paulo tem muita coisa para aprender, não dá. Não teria que ser um programa para falar do Paulo, porque... Poxa, Eu acho que uma das características dele mais interessantes é ele unir a igreja, né? Colocar sempre na cabeça, mesmo em todas as cartas você vai percebendo isso, sempre colocando Cristo como cabeça e a igreja como um corpo, que deve ser bem ajustado, funcional. Vida mesmo, ele levava vida. É isso né? mesmo, Onde ele despertava ele nas chegava pessoas. nas igrejas, levava vida. Exatamente, levar. O viver é Cristo, ele fala isso, né? Já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho, no Filho de Deus. É demais, forte, né? Uma coisa que, só para a gente passar para outra parte, mas uma coisa que me chama muita atenção do Paulo, nas cartas do Paulo, é que ele sabia perfeitamente a hora de beliscar e a hora de assoprar. A hora de puxar a orelha, né? A carta aos Coríntios, por exemplo, espetacular. você tem todos os dons, vocês são uma bênção, mas tem contra ti, aí vem.
Aí depois vem de novo, amansa novamente. Então, ele doutrinava muito bem, né? Nessa coisa de quente e frio, pega e solta, bem pega e habilidoso solta. com Ele isso, né? doutrinava muito bem a igreja, né? Ele conseguia doutrinar e ensinar bastante. Justamente. Fera, Paulo. Vamos lá, então. Vamos dar uma sequência, senão a gente trava aqui no Paulo. Vivendo em busca de bens materiais. Se você vive, se tem a vida... Bom, primeiro a gente tem a vida de Cristo, a gente já perde isso, né? Sim. A gente... Eu quero conquistar bens materiais. Não estou me negando a conquistar, não. Mas eu não vivo mais para isso. O senhor acabou de falar, né? Exatamente. O Paulo falava, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Paulo, inclusive, abriu mão de muita coisa, né? E a gente também. A maioria da gente que prega a palavra abriu mão, embora o mundo, de forma geral, não compreenda isso, mas a gente abriu mão de muita coisa. Não é que a gente não queira, não é que os bens materiais são coisas malignas que a gente não quer, não é isso. Mas isso não se torna a razão do nosso viver, poxa. Só que o contrário existe, né? Justamente. Exatamente. São necessários, né? Isso até quando eu estava meditando, refletindo nisso, é o versículo... 1 Coríntios, que ele fala... Quando eu chamo de teólogo, aí vocês ficam rindo. 1 Coríntios, né? Acho que é 15, se não me falha a memória, é 33, quando ele fala que se a nossa esperança em Cristo se limita nas coisas terrenas... Desta vida, né? Que ele chama, desta né? vida, né? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. São necessários, né? A gente necessita, mas não se limita a isso. Sim. Porque senão é como a pessoa que não crê que existe vida após a morte. A vida é só isso aqui, então o que me resta é conquistar. Fazer o que eu tiver que fazer aqui, conquistar e aproveitar bastante, porque depois que eu morrer, acabou, vou voltar a ser... Vou fazer parte da natureza depois que eu morrer. Isso, a igreja não pode entrar nessa né? tese de maneira alguma. Não se limita às coisas terrenas, vai além, né? Muito além. Eu gosto muito, né, pastor, daquela parte de Mateus 6,33, onde Jesus, ele fala algo que todos nós já conhecemos, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas você Esse texto é interessante, você falar esse texto, porque você foi direto no 33, mas se você volta os versículos, ele vai falar dos lírios do campo, que se vestiam bonito, né? Eram bonitos. Nem Salomão se vestia como eles e tudo mais. Ele vai falar que eu não posso ficar ansioso quanto ao que come, bebe, veste, tudo. Que são coisas materiais, que é necessário, mas que, em primeiro lugar, fica comigo. Eu não posso perder o meu equilíbrio, né, de minha comunhão com Cristo por causa das coisas desse mundo, né? Então, as pessoas se perdem com isso, de fato, elas perdem o rumo. Não é errado buscar. Não, errado não é. Mas não viver para isso. Não viver para isso. Só uma ressalva, a referência é 1 Coríntios 15, 19. Aí também, Mateus 6, 33, é o que Jesus ensina lá, né? Mas buscar primeiro. É bem claro. O reino não, de é Deus. Não é que não possa buscar, mas primeiro... Né? As outras coisas... E ele vai acrescentando a nossa vida. Né? Ele vai beneficiando a gente depois por causa dessa fidelidade. O próprio Jesus, ele fala que não há quem não largue pai, mãe, irmão. E ele vai falando, e fala casa, campos. Está falando de bens materiais. Sim, fala casa e campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais. E ele também está falando de bens materiais, também está falando de casa e campos. Então, mostrando o que é prioridade, né? A prioridade é ele. Vida eterna. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Glória a Deus. Então vamos para essa última pergunta aqui. Jesus é o pão da vida. O que isso significa? Paulo Rogério, vou começar com você. Paulo Rogério. Paulo Borges, Paulo Rogério, você me complica, cara. Paulo Rogério para mim, Paulo Borges para os amigos. Então tá certo, né? Eu vou começar lendo um texto aqui de João 6,50, que diz: esse é o pão vivo que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. O que vai valer muito hoje na vida das pessoas, né? Jesus como pão da vida, é que por mais que nós venhamos desejar um alimento sólido desse mundo, dessa vida, nada vai substituir as palavras que vêm de Deus e que fortalece a nossa fé, que fortalece, né, a nossa aliança que devemos ter com Deus.
Então, Jesus, como o pão da vida, é um pão espiritual, não é um pão qualquer, não é um alimento. E o pão, no passado, o pão era um alimento essencial, né? Universal. No deserto, basicamente comeram pão. Ficaram muito tempo comendo Para pão. todas as refeições, né? Todas as refeições, o pão estava ali. Era algo que demonstra realmente algo assim, eu vim para saciar vocês. Eu vim para realmente trazer o alimento para vocês, você é o alimento de vocês. O contexto de João 6 começa falando do maná, né? Que os nossos pais comeram tal, e morreram. Contextualizando o teólogo. Exatamente. Aí a gente vai lá para Mateus, né? Onde Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João 1,14, e o verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o pão, ele é a palavra. Nem só de pão, alimento físico viverá o homem, mas de toda a palavra de Jesus. Né? É isso aí. Aí nós vivemos. Aí tem vida. E com abundância. Com abundância, glória a Deus. Olha, nós vamos ao quadro Opinião. Nossos repórteres foram na rua fazer a seguinte pergunta: qual é o seu objetivo de vida? Vamos lá, voltamos já. No momento, eu estou bem focada na minha carreira. Eu estou fazendo estágio, eu sou estudante da UFRJ em dança e eu estou atuando na área de produção cultural. Então, trabalhar para a sociedade é um objetivo de vida. Qualidade de vida, ter uma qualidade de vida. Desacelerar um pouco o trabalho para poder construir isso lá na frente, né? Mas não deixo de também descansar, ter lazer. Mas eu me programo, entendeu? Para isso. Hoje é trabalhar, né? Tem que trabalhar para a gente sustentar a nossa família. Nosso objetivo, quando a gente levanta da cama, né? E essa vida violenta que tem aí, a gente se preparar para tudo, né, cara? Viver até 120 anos, espero. Chegar a 120 anos e o patamar total da vida. Procurar ser honesto o máximo possível e procurar ter uma vida com Deus para que se tenha um futuro melhor. Meu objetivo de vida é ter paz que está precisando nesse mundo. Às vezes as pessoas pensam que é dinheiro, não, é a paz que excede todo entendimento, né? Bem, no momento eu só estudar, tentar arrumar um emprego, que é o que está um pouco difícil. É só levantar cedo mesmo para tentar procurar emprego. O que me dá o propósito da minha vida, independente de qualquer outra coisa, eu tenho um filho de 8 anos e saber que ele vai depender de mim durante algum tempo, né? E a gente faz tudo pelo filho da gente, né? É isso, basicamente é meu filho e minha família, né? A minha família, minha mulher, meu filho, outro filho que eu tenho também com ela. Isso que faz, assim, despertar todos os meus dias e dizer assim, não, vale a pena viver. Aí eu acho que é ver o meu filho formado, entendeu? E ele ter um bom emprego e saber que a estrutura familiar, para mim, e o que eu consegui passar para ele, foi algo, assim, de mais importante. Para mim, eu acho que é isso. Basicamente é isso. Pois é, cada um tem seu objetivo. Tem um que diz que o objetivo dele é só acordar todo dia de manhã e se levantar, quer dizer. Cada pessoa tem seu objetivo de vida, né? Pastor Luiz Fernando, qual é o seu objetivo de vida? Bem, acima de tudo, a salvação em Cristo Jesus, pastor Nilson, a minha salvação, a vida eterna. Enquanto estou nesse corpo, ser servo, servir a Deus e ao próximo, ganhar almas, cuidar de almas. Glória a Deus. Chamado, né? Chamado. Paulo Borges, qual seria o seu objetivo de vida? O meu objetivo de vida também se assemelha muito, né, pastor Nilson? O meu objetivo maior é entrar no céu, né? Jesus falou que nós deveríamos herdar... aí todo mundo se torna igual, né? Ali todo mundo fica padrão, né? Não há essa diferença, né? Mas como o pastor, né, também disse, que enquanto estamos vivos aqui, devemos servir, né? E de fato levar também esse mesmo objetivo de salvação ao coração de muita gente que ainda não encontrou esse propósito real e verdadeiro da salvação. Pastor, o senhor tem um versículo aí, o que a Bíblia ensina sobre isso? Sobre vida, sobre objetivo de vida? O que é a vida, né? O que é a vida? Tiago, capítulo 4, versículo 13, o pastor lê pra gente. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, ou seja, de tempo, e depois se desvanece. Então... a gente tem que valorizar. Tem que valorizar a vida, né?
Em pouco tempo, de repente, já não tem mais, né? Ela é curta. Isso vai me levar... Eu quero falar com vocês agora sobre o X da questão. Vamos ao X da questão em nome de Jesus. O que vale na vida é o X da questão. O que vale é você viver em Cristo, buscar a Cristo, buscar a sabedoria dele, essa vida eterna que ele trouxe, essa vida abundante. Como os pastores falaram aqui, né, lá em Tiago 4, a vida ela vai, quando você menos percebe, as coisas passaram, já foi embora. Então, viva intensamente, mas não viva intensamente de maneira louca, não. É de maneira equilibrada, pautado na palavra, com o Espírito Santo direcionando você, recebendo o chamado que ele lhe deu, no nosso caso de pregadores do Evangelho, mas no seu caso pode ser outro. Porque eu não sei, tem gente aqui filmando, tem gente aqui dirigindo o programa, tem gente que vai ser empresário, que vai sustentar a obra de Deus, enfim. Deixa Deus dirigir você e assim a sua vida vai ser uma bênção. É o que eu teria aqui de X da questão para você hoje. Pastores, foi uma bênção estar com vocês aqui, muito bom, foi muito bom, um dos programas mais leves que a gente fez, só para vocês entenderem. Pastor, seu endereço, em nome de Jesus e horário. Pastor Gilson, a nossa igreja ela está ali na freguesia Jacarepaguá, na Rua Tirol, número 19. Temos reuniões diárias, todos os dias, mas os domingos, cultos de adoração, envolvimento com Deus, libertação, obra completa da parte de Deus. Horários, 7 da manhã, às 9h30, 15 e também às 19 horas. Te aguardo, venha. Amém. Pastor Paulo Borges, seu horário, seu endereço. Olá, pastor Ednilson, nossos horários ali também, no domingo, 8, 10, 15 e 18 horas. Nosso endereço lá da nossa igreja, ali em Alcântara, em São Gonçalo, é Rua Manuel João Gonçalves, número 500. Todos os domingos, aqueles cultos de fato de adoração, levando você para o caminho da vida eterna, que é o caminho da vida. Graças a Deus. Olha, eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em Bangu, ali em frente à estação de trem, todo domingo, 7, 9, meia, 15 e 18. Tem reuniões semanais, mas domingo tem sido muito especial. Vem com toda a sua família, que eu tenho certeza que a vida de Deus vai alcançar você no nome de Cristo. Nós ficamos por aqui, pastor, foi um prazer tê-los com a gente, tá bom? Forte abraço para todos vocês em nome de Jesus e para vocês também. Um forte abraço, fiquem na paz.